Olá pessoal, bom dia. Aliás, eu acho que é quase boa tarde, né? Mas eu tô indo aqui na lida, tô aqui me organizando pro almoço. Então eu vou ter que dar uma apressada aí, visto que nós já estamos com as horas bem avançadas, né? Pro almoço. Mas como eu tô com a situação mais ou menos organizada, né? Só vou fazer um arroz feitinho na hora, porque parte do almoço já está pronto. Como ontem foi o dia da consciência negra, lá na escola do meu filho teve atividades alusivas à data e geralmente nessa data, além das apresentações culturais, né, tem toda aquela questão do resgate, a culinária, né, afro-brasileira, a culinária africana. E meu filho participou lá de um grupo que ficou responsável aí por alguns pratos aí de origem africana. E coube a ele o bobó de camarão. E logicamente nessas horas eles recorrem a quem? As mães. Então eu fiz, e sou meio exagerada, né? Fiz muito bobó e sobrou bastante, né? Eu separei um pouco aqui, congelei e vai ser o nosso almoço de hoje. Então eu vou fazer só um arroz, porque bobó combina muito com arroz branco. Sabe aquele arroz quentinho, feito da hora, com bastante alho? Então, é isso. Então estou preparando aqui, descascando o alho para fazer. E o bobó tá aqui, né? E a gente vai aproveitar e nos deliciar aí com esse prato tão maravilhoso, né? Como muitos de origem africana, né? De origem da época, né, do Brasil escravocrata. Infelizmente, a gente viveu essa triste parte da nossa história. Temos resultados positivos, né, em relação às políticas de igualdade racial, o avanço das políticas de igualdade racial. Nos últimos anos a gente tem avançado num ritmo mais rápido, né? Sempre foi muito difícil discutir essa pauta e estamos aí, né? Na luta, né, por leis que possam proteger de fato o povo negro. A gente já tem muitas leis e elas precisam ser colocadas em prática. Na luta por reparação, né, em um país que nós tivemos mais de 300 anos de escravidão e que levou o povo negro a uma situação de extrema vulnerabilidade no que diz respeito a direitos, no que diz respeito ao trabalho, acesso ao trabalho, acesso à educação de qualidade. Então nós precisamos sim discutir política de reparação. Mas para além, né, desse debate, né, que muito me interessa, o debate sobre essa questão, né, de políticas públicas, né, de igualdade racial, nós temos um outro assunto aí que nos preocupa e eu já tenho comentado sobre isso, que é a proposta de emenda constitucional da reforma administrativa, que está sendo chamada como PEC 38. Gente, o que me preocupou foi ouvir aí as últimas notícias que o relator da PEC, assim como o presidente da Câmara, eles estão querendo agilizar a tramitação, né? Deixar alguns ritos de lado, né, que são próprios do parlamento, para tentar aprovar ainda esse ano a PEC 38. E o que nos assusta, gente, é deixar de fazer a discussão dentro de comissões que são de extrema relevância para uma proposta de tanta relevância, para uma proposta que, no nosso entendimento, vai mudar o cenário
do serviço público no Brasil, e não passar, né, por espaços tão importantes como, por exemplo, a CCJ. Como é que uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, não passa pelo debate da Comissão de Constituição e Justiça? Por que essa pressa? Né? Porque na Comissão de Constituição e Justiça, como o próprio nome está falando, né, vai estar analisando toda essa questão, se é justo ou não, mas também a avaliação constitucional de todos os pontos propostos na emenda. Então, isso é muito preocupante. E na comissão especial, então eles estão querendo pular, né, esses dois ritos dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados, para aprovar ainda esse ano, a PEC 38. E nós sabemos o porquê, né, gente? Então, a grande preocupação é porque o ano que vem é ano eleitoral. E eles sabem o quanto essa proposta ela vai prejudicar o serviço público. Não só para os servidores, mas também para a população. Porque o que propõe lá leva a gente a ter um serviço público precarizado, né? Com o fim da estabilidade. Nós sabemos que vai aumentar aí os contratos temporários. E como é que fica a qualidade, né? E essa possibilidade de terceirizar o serviço público também é muito perigoso, né? Porque não vai haver imparcialidade. O servidor público ele tem que ser imparcial nas tomadas de decisão. Então, a partir do momento que você está lá por um contrato temporário, que você vai estar lá por indicação de algum padrinho, e a gente sabe bem quem são esses padrinhos, nós sabemos que o serviço se torna precário. Entre tantos absurdos que estão propostos, né, na proposta de emenda constitucional 38, tem essa questão da estabilidade que nos preocupa muito. Então, pessoal, a minha reflexão hoje, eu estava meio sumida, né, devido à minhas agendas nas nossas atividades sindicais, estavam as agendas estão, né, muito complicadas. Até os fins de semana a gente tem se desdobrado aí para fazer a luta acontecer. Então eu realmente estava fora aqui da minha casa, né, viajando muito estado afora, e por isso não estava conseguindo fazer as gravações. Então a gente vai fazendo como dá, né? Minha ideia era estar toda semana, né, fazendo, mas já tem aí acho que 3 semanas que eu não consigo em função de estar fora de casa. Mas a gente retorna assim que dá, né? A gente faz o trabalho. Estou aqui hoje passando esse recado, né? Que é importante a gente que faz parte, né, dos sindicatos está tendo, né, sempre tendo esse diálogo com o povo, né, principalmente com a nossa categoria. E estou aí agora, nesse momento, com muitas preocupações. Eu lembro que em 2020, 2021, nós estávamos com essa preocupação da reforma administrativa. Naquele momento, a proposta era a PEC 32, que veio denominada como PEC 32. Naquele momento não passou, veio pandemia e houve também uma movimentação muito grande dos servidores públicos e não só, né, da população em geral. E agora nós temos aí em outro formato, né, como a PEC 38, mas o conteúdo, gente, é praticamente o mesmo da PEC 32. Retirada de direitos, abrindo o serviço público para a entrada do capital, né, do capitalismo, porque privatizar significa isso.
colocar o serviço público na mão de empresas. Então, assim, é uma série de situações que nós não podemos aceitar. Sem dúvida nenhuma, a PEC proposta da forma como está vai enfraquecer o Estado, né? Porque enfraquece o serviço público e, ao enfraquecer o serviço público, enfraquece o Estado brasileiro, retira direitos, precariza serviço, enfim, gente, é isso. Então, aqui é só alertando aí a todos os servidores públicos para que a gente possa ficar atentos. Infelizmente, a gente não tem muito a quem recorrer às vezes, porque a gente não tem a representatividade efetiva dos servidores públicos, e a gente deixa um alerta aí. Nós precisamos, né, de ter no Congresso Nacional parlamentares que se comprometa com o serviço público brasileiro, não só no ponto de vista de proteger os servidores, logicamente que isso é extremamente necessário, mas de fazer a defesa para que chegue também um serviço público de qualidade, né, para a população. Então, a gente precisa de ter essas representações, né, dentro do cenário nacional. Então, vamos deixar esse alerta aí também, né, para os servidores públicos e a população em geral, analisar. Nós temos várias bancadas, né, bancada do agronegócio, bancada da Bíblia. Precisamos ter também a bancada dos servidores públicos, assim como precisamos ter a bancada dos professores, né? Seja no Congresso Nacional, seja nas câmaras estaduais. A gente faz esse alerta aí sobre essa necessidade de nos proteger, né? De alguém que possa estar lá e fazer o debate, levando em consideração o fortalecimento do nosso país, o fortalecimento do nosso Estado, o fortalecimento do serviço público. É isso que temos para hoje.